Na manhã do dia 30 de janeiro de 1889, o criado Loschek dava início à sua rotina no Imperial Pavilhão de Caça em Mayerling, um município da Áustria. Ele era criado de Rodolfo, o príncipe herdeiro austríaco, e sua primeira tarefa do dia era simples: acordar o príncipe. Rodolfo tinha uma caçada marcada para aquele dia, e Loschek deveria chamá-lo em seus aposentos. Quando chegou ao quarto do príncipe, o criado bateu na porta e esperou. O arquiduque, no entanto, não respondeu a qualquer um dos chamados, deixando Loschek sem opções. O criado rapidamente derrubou as portas do aposento de Rodolfo com um machado, para encontrar o quarto completamente escuro. As luzes foram acesas e Rodolfo foi encontrado sentado, em algumas versões ao lado da cama, inclinado para a frente com sangue escorrendo pela boca. O criado ainda havia um copo na mesa de cabeceira e imaginou que o monarca de 30 anos teria cometido suicídio ao ingerir veneno. Logo ao lado do cadáver de Rodolfo, o corpo de Maria Vetsera, de 17 anos, jazia sem vida, pálido, com a bala na cabeça. Filha do barão Albin Vetsera, um diplomata na corte austríaca, a jovem baronesa era amante do príncipe herdeiro. Assustado com a cena, o criado saiu rapidamente do pavilhão e embarcou em um trem para Viena. Ele deveria avisar o imperador Francisco José I da Áustria e a imperatriz Cici, pais de Rodolfo, o quanto antes. A terrível notícia foi entregue a Cici. Ela, por sua vez, conversou pessoalmente com o imperador. Ambos ficaram devastados, afinal, Rodolfo era o único filho do casal imperial. O chefe de polícia foi convocado e o corpo de Maria Vetsera foi enterrado, sem inquérito e em segredo. Nem mesmo sua mãe teve permissão de participar da cerimônia. O que restou depois disso foi um mistério que ninguém parecia capaz de resolver. Por que um príncipe belo e popular, herdeiro de um dos tronos mais poderosos da Europa, um homem de charme, inteligência, beleza e talento, inesperadamente tiraria sua própria vida aos 30 anos de idade de maneira tão sombria e furtiva? Rodolfo não era o príncipe encantado que parecia ser. O único filho de Francisco José e Elizabeth da Baviera, havia herdado muito da natureza melancólica da mãe e muito pouco da solidez do pai. Some-se a isso um casamento infeliz e uma sensação de isolamento e desesperança, e o trágico príncipe tinha todos os traços de um homem que por fora parecia ter tudo, mas em sua própria mente nada tinha. No ambiente real, não havia espaço para suas ideias, que na época eram consideradas progressistas. O príncipe tinha um ideal liberal, mais próximo das monarquias constitucionais. Tinha ideias de melhorar a vida do povo e como liderar com exemplo. Ele contribuiu anonimamente com inúmeros artigos jornalísticos divulgando suas ideias. Porém, o trono que Rodolfo um dia herdaria era antigo, muito bem fundado e extremamente poderoso. Liderado na época por Francisco José, o poder real na Áustria e Hungria estava nas mãos de homens de temperamento repressivo. Sua noção de bom governo era a supressão total e o controle mediante da força. Para homens assim, os liberais eram um câncer que crescia, como inimigo de qualquer autoridade real absoluta. O imperador era ciente de suas diferenças com relação a Rodolfo, e pelo bem da paz familiar, os dois nunca discutiam assuntos ligados à política. Mesmo assim, Francisco José acreditava poder controlar seu herdeiro teimoso. Ele negava um papel nos assuntos de Estado ao filho, e também buscava conter seus ímpetos liberais. Para isso, encontrou uma esposa ideal para contrapor o filho. A princesa Stephanie, filha do rei Leopoldo II da Bélgica, foi a escolhida para casar com Rodolfo em 1881. O fato do casamento logo se provar infeliz não preocupou ninguém. Um príncipe herdeiro casado que tinha que lidar com assuntos superficiais sempre seria menos suscetível às influências externas do que um herdeiro solteiro, que vivesse em sociedade. Solteiro, Rodolfo jamais estaria bem integrado à vida social na corte imperial. Cheia de rigorosos protocolos, insistente na questão de precedência e marcada pela deferência quase escravista de que os arrogantes monarcas da Europa Central tanto gostavam. A princesa Stephanie era bem preparada para os desafios da corte austro-húngara. Rodolfo sentia-se sufocar, mas se comportava bem à altura das maneiras e do protocolo.
O imperador naturalmente desejava que o filho lhe desse herdeiros homens para o trono imperial. O primeiro filho do casal de herdeiro foi uma menina, nascida em 1883, mas esperava-se deles que tivessem filhos homens para manter a linhagem dos Habsburgos. Porém, não os tiveram e, depois de 1883, sequer tiveram qualquer indício de vida conjugal. Nada surpreende, pois Stephanie era temperamental e ciumenta, e perseguia seu marido com pedidos incessantes. Ela passava dos limites, especialmente durante os estados depressivos periódicos de Rodolfo, fruto de suas frustrações e de sua convicção de que se perdia num mundo raso e sem futuro, principalmente se esse futuro fosse liberal. Como sua mãe, Rodolfo sofria de profunda melancolia, com surtos de autocomiseração. Stephanie era desprovida de imaginação, incapaz de entender o problema do marido. A separação, induzida pelo humor de Rodolfo e pelo mau temperamento da esposa, logo se tornou permanente. Os fofoqueiros de plantão de Viena logo descobriram que o casal real tinha problemas crônicos, e as ausências de Rodolfo se tornaram assunto geral, e logo chegaram à conclusão de que ele tinha um amante ou várias amantes. O protocolo social das princesas diziam que em uma situação dessa, elas deveriam fazer vista grossa, mas Stephanie não conseguiu deixar passar. Em 1888, ela chegou a ir na casa de uma das amantes de Rodolfo e fez um maior barraco. Na corte real, isso pegou muito mal para Stephanie, pois para eles, as coisas erradas sendo feitas debaixo do pano estava tudo bem, mas deixar à vista de todos era um erro muito grave que ia contra os protocolos. Era preciso abafar o caso, e pouco depois, Rodolfo e Stephanie apareceram juntos. Ambos impecavelmente elegantes e discretos compareceram juntos a um baile de gala. A compostura de Viena acabou sendo restaurada. Um tempo depois, Rodolfo conheceu a baronesa Maria Vexera, de 16 anos, filha de um nobre húngaro da pequena nobreza. O caso começou como um flerte em 1888 e evoluiu para uma paixão sem limites. Foi o que bastou para fazer a adolescente entrar em estado de adoração. Para ela, Rodolfo seria um reluzente cavaleiro com todas as virtudes da cavalaria, um homem ideal mais que perfeito em todos os sentidos. Do outro lado, Rodolfo apaixonou-se de maneira intensa e não demorou para planejar o divórcio de sua amarga esposa para se casar com Maria. O príncipe herdeiro nem ligava se seu pai soubesse, só pensava em Maria e no fato de que não podia viver sem ela. Sabe-se que Rodolfo e Maria se tornaram amantes em 13 de janeiro de 1889, pois Rodolfo deu à amada um anel com a data gravada. Mas o conto de fadas dos dois foi golpeado em 26 de janeiro daquele ano, quando o imperador Francisco José recebeu uma carta do Papa, informando-o que Rodolfo o havia consultado sobre a anulação de seu casamento. Esse tipo de contato era uma quebra de protocolo. E aí vocês já sabem, né? O divórcio com Stephanie estava fora de cogitação. A estabilidade do império, que dependia de uma família real unida, não suportaria uma separação envolvendo o herdeiro do imperador. Foi então que Rodolfo percebeu a extensão do poder que seu pai e o país exerciam sobre ele. Francisco José convocou o filho e exigiu que ele se afastasse de Maria para sempre. Desesperado, o príncipe herdeiro concordou. Pediu apenas para vê-la uma última vez. Satisfeito por ter conseguido o que queria, o imperador aceitou. Mas não percebeu a devastação que a derrota ante o poder do pai representava para seu filho. 2 dias depois, Rodolfo deixou Viena rumo a Mayerling, com a desculpa de fazer uma caçada de inverno na floresta próxima. Maria estava com ele. Na tarde de 29 de janeiro, ambos fizeram uma longa caminhada, e foi ali que, tudo indica, Rodolfo propôs a ela um pacto suicida, e Maria concordou. Naquela noite, ambos escreveram cartas para as mães. Rodolfo pediu à imperatriz Cici que fosse enterrado junto à amada. O pedido nunca foi atendido. Feito isso, Rodolfo trancou a porta do quarto pelo lado de dentro. Antes do amanhecer, quando Maria dormia, tirou um revólver da gaveta do quarto e atirou em Maria queima-roupa atrás do ouvido esquerdo. A morte foi instantânea.
Um segundo tiro foi disparado logo em seguida. Rodolfo se matou logo em seguida. No século XIX, o suicídio era visto como um pecado pela Igreja Católica. Consequentemente, houve uma tentativa de abafar as circunstâncias da morte de Rodolfo. Inventaram várias versões para a morte do príncipe herdeiro, mas no final, a verdade foi revelada. Rodolfo e Maria morreram em um pacto suicida. Por muitos anos, diversas cortes pelo mundo todo criaram teorias para a morte do jovem casal. Muitos acreditavam que o suicídio não se passava de uma cortina de fumaça. Existe a teoria de que Rodolfo teria sido assassinado por motivos políticos ligado a uma conspiração contra a aliança entre Áustria e Alemanha. Ao mesmo tempo, também se acreditava que o príncipe teria sido morto por agentes secretos austríacos ou alemães, devido ao seu posicionamento liberal, anti-alemão e simpático aos húngaros. De qualquer forma, a morte de Rodolfo interferiu diretamente na história do século XIX. O falecimento do príncipe interrompeu a linha sucessória do trono, já que ele era o único herdeiro do Império Austro-Húngaro. A sucessão, então, recaiu sobre seu tio, Carlos Luís, que renunciou e passou o trono para seu filho, Francisco Ferdinando. E a morte desse acabou sendo o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!